quarto ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de ciências. Vamos corrigir as atividades sobre as plantas. Número 1. Responda. Letra A. Por que as plantas são classificadas como seres produtores? Porque são capazes de produzir o seu próprio alimento. As plantas são diferentes dos animais. Os animais comem vegetais e carne. As plantas conseguem produzir seu alimento, são seres produtores. Letra B. O que a nutrição das plantas requer? Requer a absorção de água e sais minerais do solo e de gás carbônico do ar, além da captação da luz do sol por meio da clorofila. Necessita de sais minerais, água, gás carbônico e também da luz solar para acontecer a nutrição. Letra C. Como a planta se alimenta? Retirando pela raiz da planta a água e os sais minerais do solo. A raiz retira do solo a água e os sais minerais. E o caule leva a água e os sais minerais até as folhas. 2. Complete. Letra A. Para a realização da fotossíntese, a planta precisa de partes verdes, seiva bruta, ar, luz solar e calor do sol. As partes verdes são as folhas. Então, precisa das folhas, da seiva bruta, que é a água e os sais minerais, do ar, porque absorve o gás carbônico do ar, e precisa também da luz solar e do calor do sol para realizar a fotossíntese. Letra B. A transformação da seiva bruta em seiva elaborada é feita através da fotossíntese. A planta libera oxigênio para a atmosfera. Então, quando a planta está produzindo seu alimento, ela libera o oxigênio e ela transforma a seiva bruta, que é a água e os sais minerais, em seiva elaborada. Três. Faça a correspondência entre as colunas aquáticas, parasitas, epífitas, carnívoras, plantas que vivem em lugares muito secos. São produtoras e consumidoras. Carnívoras. Elas são produtoras e consumidoras, por quê? Porque elas não conseguem retirar do solo todos os sais minerais que necessitam. Aí elas comem pequenos animais, insetos, para retirar os sais minerais que necessitam, porque elas não conseguem retirar esses sais minerais do solo. Instalam-se em cima de outras plantas. Epífitas. Instalam-se em cima de outras plantas para receber melhor e com mais intensidade a luz do sol. Então, as epífitas.
precisam das plantas hospedeiras para viver. São as parasitas. Como não produz seu alimento, tem que retirar o alimento de outras plantas. Aí precisam dessas plantas hospedeiras para ela retirar o seu alimento, porque ela não produz seu alimento. Requerem adaptações especiais para viverem submersas em água. As aquáticas vivem na água e retiram o alimento da água. Retira o oxigênio para a respiração e libera o gás carbônico. Isso aqui, ó, elas têm adaptações especiais e conseguem sobreviver na água, submersas em água. As aquáticas desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. São as plantas que vivem em lugares muito secos. Essas plantas, elas têm uma estrutura especial, caules que armazena água, as folhas com espinhos que vai diminuir a perda de água. Então, são folhas com espinhos, caule que armazena água, tem uma estrutura especial. Quatro. Complete com as palavras do quadro: carbônico, fotossíntese, seiva elaborada, solo, sais minerais. Letra A. As plantas contribuem para a purificação do ar, porque absorvem gás carbônico. Absorve gás carbônico e libera oxigênio, então purifica o ar. Letra B. Os vegetais retiram a água e sais minerais do solo. A raiz retira do solo água e sais minerais. C. Os vegetais fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese. D. A seiva bruta é formada por água e sais minerais. O alimento que a planta fabrica se chama seiva elaborada, que ela fabrica com a seiva bruta, gás carbônico, luz solar, transforma essa seiva bruta em seiva elaborada, que é o alimento da planta. Número 5. Leia as alternativas e escreva entre parênteses: concordo ou não concordo. Letra A. Para um vegetal se desenvolver bem, não precisa de nutrientes? Não concordo. Precisa de nutrientes. Para se desenvolver o vegetal, precisa de nutrientes. Letra B. As plantas são capazes de produzir seu próprio alimento? Concordo. As plantas são produtoras, produzem seu alimento. C. É através da fotossíntese que os vegetais garantem os nutrientes para sua sobrevivência? Concordo. Através da fotossíntese, os vegetais produzem o seu alimento, os nutrientes que necessitam. D. Por fabricarem seu próprio alimento, as plantas são classificadas como consumidoras? Não concordo. São produtoras, porque produz seu próprio alimento.
O processo de fotossíntese ocorre de dia e à noite? Concordo. O processo de fotossíntese ocorre de dia e de noite, juntamente com a respiração. Os vegetais, eles continuam respirando durante o dia e durante a noite. Só que durante o dia acontece a principal parte da fotossíntese, sob o efeito da luz solar. A principal parte acontece durante o dia e à noite continua o processo da fotossíntese. F. Para se nutrirem, as plantas precisam se adaptar ao ambiente em que vivem? Concordo. Tem as plantas aquáticas, tem as que vivem em lugares secos, tem as parasitas, as carnívoras, e tem que se adaptar para sobreviverem. Tchau e até a próxima aula.